Bom dia. Textos e coletâneas geraram MD7 no Observatório. Hoje na leitura sobre por que as mulheres não podem ser pastoras. Escrita por João Cruz em novembro 27 de 2024. Um homem foi a uma denominação e encontrou uma mulher dizendo ser pastora. Ele foi conversar com ela. Ele disse: mulher pastor? Eu não acredito nisso. Ela, querendo responder com humor, lhe disse: olha, eu aqui na sua frente. Valores tradicionais enfrentam questionamentos constantes no mundo atual. Isso é compreensível, mas quando valores bíblicos fundamentais que cremos ser estabelecidos por Deus são desafiados, ridicularizados ou distorcidos até por crentes, corremos o risco de perder nosso rumo espiritual. Nesse contexto, o papel da mulher na igreja é frequentemente debatido. Como discípulos autênticos, devemos abordar esse tema com respeito e fidelidade às Escrituras, rejeitando a exploração mundana. Afinal, qual é a verdade bíblica sobre a função da mulher na igreja? O desafio da cultura atual. Nossa sociedade atual promove a ideia de que não existem limites para o que uma mulher pode fazer, embora essa mensagem pareça imponderada, como gostam de dizer. Que os que defendem isto como uma doutrina, ela pode nos cegar para algumas verdades bíblicas importantes. É crucial examinarmos esse assunto com cuidado, buscando entender o plano de Deus para homens e mulheres na igreja, analisando o pastorado feminino. A primeira questão que precisamos levantar é a questão da liderança feminina. O apóstolo Paulo, ao falar sobre os requisitos para a liderança na igreja, dirige-se especificamente aos homens. Ele menciona que um homem, como líder, deve governar bem a sua própria casa. 1 Timóteo 3, versículo 4. Isso levanta alguma questão importante, como uma mulher poderia cumprir esse requisito se a Bíblia ensina que ela deve ser submissa ao marido. Quem ataca a submissão como fraqueza é porque não conhece a Deus e o poder da submissão. Até mesmo Deus se submeteu a nós sem perder o seu poder, pelo contrário, foi usando as coisas aparentemente fracas que Deus mostrou sua onipotência e amor. Agora, imagine uma situação em que uma mulher é pastora e seu marido é um membro da congregação. Em casa, ela deve submeter-se a ele, porque isso é bíblico. Mas na igreja, ela seria sua líder espiritual. Essa contradição não se alinha com os princípios e ensinamentos bíblicos sobre os papéis de marido e de esposa. Deus tem um plano nisto tudo e não é um capricho do acaso. O pastorado feminino simplesmente impede de obedecer a palavra de Deus. Podemos entender o plano de Deus como nós entendemos primeiramente que Deus tem um plano e que Ele sabe qual é o melhor para nós. A Bíblia usa a analogia do relacionamento entre Cristo e a igreja para ilustrar o relacionamento entre marido e esposa. Quando uma mulher assume uma posição de liderança sobre o marido na igreja, isso distorce. Essa analogia é fundamental. Efésios 5, versículo 21 a 33. Proteção e propósito. É importante entender que essas diretrizes
bíblicas não são baseadas em capacidade ou inteligência. Elas refletem o plano de Deus para proteger e guiar seu povo. Sim, para proteger o homem e a mulher, Deus estabeleceu papéis específicos para homens e mulheres que refletem sua natureza e seu relacionamento conosco. Embora o pastorado feminino não seja biblicamente sustentável, isso não diminui o valor e a importância das mulheres na igreja. As mulheres têm um papel crucial como auxiliadoras, usando seus dons e talentos para edificar o corpo de Cristo. Consulte e leia o artigo que fala sobre a importância da mulher como ajudadora. Ministério de Mulheres. Há muitas áreas onde as mulheres podem liderar e servir a igreja, e nesses ministérios os homens não podem ser tão efetivos como as mulheres, especialmente no ministério para outras mulheres e também com as crianças. Tito 2, versículo 3 a 5. Encoraje as mulheres mais velhas a ensinarem as mais jovens, um papel vital que só as mulheres podem preencher adequadamente. Seria inadequado, além de sexual e moralmente perigoso, colocar o homem para ministrar às mulheres mais novas. Requisito impossível. Para servir e pastorear a igreja de Deus, o homem tem que ter características obrigatórias, não é opcional. As mulheres não podem atingir algumas dessas características, porque são de exclusividade e responsabilidade do homem. As passagens bíblicas, 1 Timóteo 3, versículo 1 a 7, e Tito 1, versículo 1 a 9, destacam as qualificações para ser bispo, presbítero ou pastorear na igreja de Deus. Abaixo está as exigências com as características listadas. É necessário o desejo pelo ofício de episcopado, fidelidade e a esposa, hospitaleiro, habilidade para ensinar autocontrole, gentileza, desapego ao dinheiro, liderança familiar, maturidade espiritual, bom testemunho por pessoas de fora da igreja, integridade, responsabilidade e ainda vamos destacar o caráter pessoal. Não arrogante, não irritatiço, não dado ao vinho, não violento, não ganancioso, hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, dedicado a Deus. Autocontrole, fidelidade à doutrina. Algumas dessas características destacadas no texto são impossíveis para a mulher. A primeira seria ser marido de uma só mulher. Uma mulher não pode ser marido e não pode ter mulher, e ao mesmo tempo ser seguidora de Cristo. O cabeça da família, seguindo a ordem de 1 Timóteo 2, versículo 11 a 15, a mulher também, que diz ser pastora, está infringindo a exigência de ser fiel à doutrina, porque a Bíblia é muito clara que a mulher não pode ensinar publicamente aos homens. Esta seria mais uma violação à exigência para servir neste ministério. Leia o artigo que fala sobre Igreja de Cristo ter pastor. Se devemos ser tão criteriosos quanto a títulos e a cargos, imagina então ter pastora. Conclusão: abraçando o plano de Deus. Ao buscarmos entender e viver a verdade bíblica, é essencial lembrar que o plano de Deus é perfeito e bom. Ele criou homens e mulheres com propósitos únicos e complementares. Quando abraçamos esses papéis, não estamos limitando nosso potencial, mas sim realizando plenamente o propósito para o qual fomos criados. Que possamos, como igreja, valorizar e apoiar uns aos outros em nossos papéis dados por Deus, trabalhando juntos para a glória de Cristo e a edificação de seu reino.